Olá para todos os passageiros e passageiras. Aqui quem fala é PM, o comandante do 8º Passageiro, o seu canal dedicado ao universo dos xenomorfos. Finalmente estreou a tão aguardada série Alien Earth. E hoje vamos falar tudo o que aconteceu e todos os detalhes dos 2 primeiros episódios que estrearam essa semana. Então, aperte o seu cinto, carregue seu rifle de pulso, porque a decolagem já vai começar. Para começarmos a falar sobre a série Alien Earth, conto sempre aqui com meu amigo Sete para dar o apoio técnico. Sete, você tá aí? Dê o seu salve. Salve! Olá para todos os passageiros, passageiras e pessoas artificiais. Sou o especialista em comunicações número 710A, do 8º Passageiro. Podem me chamar de Sete. E para me acompanhar nessa missão, o meu amigo Vebs. Bem-vindo novamente, Vebs. É um prazer imenso estar aqui de novo falando de Alien, ainda mais para uma série nova. E vou dizer, parece que a gente conversou ontem sobre Alien Romulus e cá estamos falando sobre a série, né? E isso é muito bom, poder compartilhar e trocar as experiências e pontos de vista de uma série tão interessante como essa. Poxa, com certeza. E engraçado você falar de Romulus, porque hoje, o dia que a gente está gravando aqui, completa 1 ano da estreia aqui no Brasil de Alien Romulus, olha só. Olha aí, que coincidência agradável, hein? Pois é, pois é. Como tá, nossa garota? Tá pronta. Você vai ser a primeira pessoa a transicionar de um corpo humano para um sintético. Porque eu sou especial. É isso aí. Você é muito, muito especial. Então, essa série que demorou aí, que tá desde 2020 aí para ser feita, finalmente tivemos aí em 2025 esse grande investimento do Disney Plus, né? Com essa série que foi com certeza caríssima e teve já um grande início, uma grande quantidade de views aí nesses 2 primeiros episódios. Abriu uma nova porta aí desse universo Alien. Eu acho assim que é uma coisa como a gente nunca viu Alien, né, tratada nessa série. A dimensão é boa. É engraçado porque, assim, quando você fala de obras que foram pensadas para cinema e que aflora as nossas sensações que só são possíveis dentro de uma sala escura de cinema, né? A um dado momento, soldados dentro de um corredor marcado por uma contraluz do espaço sideral, né? Barulhos de cabeamento cortado e uma luz flicante, tem um efeito maior dentro de uma sala fechada como cinema, né? Onde quando as luzes apagam é a evidência entre você e a tela de cinema e a gente acaba não tendo a chance de se perder. E aí o medo até que eu tive é que uma série para a TV de Alien pudesse perder esse apreço, né, da imersão sensorial que a gente tem, mas não foi o caso. Eu acho que eles souberam pensar, inclusive, nesses detalhes. A gente vendo os aliens de volta à Terra, é meio que consertar o Alien vs Predador 2, que é um filme muito fraco, né? Em termos de história e outros itens, que a gente viu os aliens, né, atacando as cidades. Sim. Mas a gente agora vendo de uma forma bastante com temas a serem abordados sobre a humanidade, sobre o futuro da humanidade, sobre inteligência artificial. E aí que começamos com o primeiro episódio, chamado de Terra do Nunca. Atenção! Esse episódio contém spoilers da série Alien Earth. Terra do Nunca, Neverland, uma referência direta
à história do Peter Pan, né? Do Peter Pan. Pois é, e é uma questão interessante como ela foi abrangida dentro da história, que está muito ligado com aquela realidade do trilionário, né? Exatamente. Dono da Prodigy, que você vê, é uma pessoa ansiosa, não consegue ficar quieto, toda hora se movimentando, né? E a gente Descalço, né? Descalço o tempo inteiro, segura o tablet com os pés para falar deitado na cama. Eu acho interessante parar para pensar que essa figura do trilionário, ela começou a ser percebida a partir do Tony Stark na MCU inteira, né? Aí a gente teve o grande choque de realidade de que lado estavam os trilionários quando Trump ganha. Você vê Musk, Bezos, tudo ali do lado. E aí começa a surgir as primeiras obras de cultura pop. A gente sabe que toda cultura pop ela serve para trazer os reflexos, né? E as inquietudes de sua época. E depois que esses grandes trilionários revelaram suas verdadeiras intenções e suas faces reais, aí a gente começa a ter alguns produtos que começam a desmascarar isso, como o próprio Superman do James Gunn. Então, são produtos multifacetados que têm trazido para a gente uma nova faceta do bilionário, do trilionário, e o quanto isso, às vezes, está disfarçado de um altruísmo, sendo que é um grande egoísmo. Uma coisa importante dentro do universo Alien é que a gente não tinha a cara desses grandes milionários. A gente sabia da companhia da Weyland-Yutani, os objetivos, até a falta de caráter e de cuidado com seus trabalhadores, desde que não ameaçasse os seus objetivos, mas agora nós vamos ter a cara dessas companhias, né? Que são 5 companhias que regem o mundo. E a gente já conheceu essa Prodigy, que é uma companhia relativamente nova, pelos que eles falaram. A Weyland-Yutani, que a gente já conhecia a companhia, mas não sabia quem é que estava por trás. E isso vai ser um desenvolvimento aí que vai ter durante esses 8 episódios da série. Você sabe que um detalhe, Perry, que eu gosto muito que essa série trouxe, por muito tempo os veículos da cultura pop sempre trabalhou a ideia de que quem detinha o poder era quem detinha o poder da informação com antecedência. E hoje, por conta de todas as questões pós-pandêmicas, a gente sabe o quanto o mundo ficou às trevas à medida que alguns governantes resolveram apostar na contraciência. E uma série como o Alien, ela gosta de trabalhar a ciência. Então, quando você me comenta esse detalhe de, pela primeira vez, vermos rostos, né? Agora, o Weyland-Yutani, em 2 episódios, tem um rosto de uma mulher, né? Ali na frente daquela janela para a cidade, que ela quer clamar aquilo que é por direito dela, que são objetivos escusos de observação de espécime. E aí, o primeiro momento de contextualização, porque é muito interessante, quando você tem uma obra audiovisual, você pode contextualizar as coisas que acontecem de uma maneira muito como quem pega a pessoa pela mão e trata ela como criança. Só que Noah Hawley, ele não é um tipo de diretor que aposta em didatismo, porque ele gosta muito de trabalhar com a conjugação das imagens. Então, quando ele vai começar essa série contextualizando, ele já contextualiza 2 classes para deixar a gente a par da situação, os sintéticos e os ciborgues. E é aquela coisa, né? Até então a gente conhece o Weyland-Yutani por causa desse laboratório espacial e o ciborgue. Agora a gente conhece o que até então por muito tempo foram os sintéticos dos outros filmes, os híbridos, né? Trazendo uma categoria nova. Então, hoje em dia, numa série como essa, detém o poder quem está à frente, um passo à frente da tecnologia. Não, exatamente. E eu acho que essa guerra, essa disputa pelo monopólio, né? Da tecnologia, da farmacêutica, da inteligência artificial, tudo que vai assim reinar nessa terra do ano de 2120, né? Que é onde vai se passar a história. Inclusive, é onde eles colocam, né? Onde eles colocam o começo dessa série, eles falam, isso é antes do Alien
o Oitavo Passageiro. Então, colocar essa série antes Isso, 2 anos antes. facilita muito a entender essa guerra que está por vir da tecnologia, né? Com certeza. A primeira cena, Vebs, do episódio 1, Terra do Nunca, é uma baita homenagem ao Oitavo Passageiro, né? Porque ele vai mostrando a nave Maginot por dentro, o pessoal acordando da sala criogênica, e aí já vai para o café, né? O café da manhã, todo mundo discutindo, falando, brincando, etc. E a Maginot, assim, muito parecida como que era Nostromo lá em 79. Inclusive no figurino, inclusive na moda, os cortes de cabelo, as disposições de câmera, a iluminação em cima da mesa, né? Tudo isso é uma forma de... Tô trazendo vocês para um Alien novo, mas peraí, vou deixar vocês se sentir em casa primeiro. Então tá aqui. Exatamente. Essa contextualização deixa a gente se sentindo muito à vontade, porque é muito parecido. E é legal, porque, pensa, ele usa esses 10 minutos iniciais com um casting relativamente grande, né, para tirar dali só o cyborg, e esse casting grande que só contextualiza a gente fazendo já de prontidão uma homenagem ao filme de 79, 81. Pode me ajudar na memória, já que eu tô ficando velho, por favor, Seth? O filme Alien, ou Alien, o Oitavo Passageiro, como é conhecido no Brasil, estreou em 25 de maio de 1979 nos Estados Unidos. E nos primeiros minutos, essa mescla de flashback com inserts contextualizando o destino de cada um daqueles tripulantes é uma ideia genial. Uhum. Né? O Noah Hawley, ele trabalha muito com insert. Eu não vou dizer assim, mensagem subliminar, porque dá tempo de você ver, né? Dá tempo de você ver, exatamente. Você vê, você enxergou. Uns flashes meio caóticos assim, né? Quando ele surgiu com aquela série Legion, ele usava isso já. E aí, quando ele foi fazer isso em Fargo, eu vou dizer, se você tá ouvindo esse podcast, nunca assistiu Fargo na vida, vá assistir. Essa é uma das poucas séries que eu posso falar com tranquilidade que todas as temporadas são boas, todas. Exatamente. Pode ser que você goste mais de uma do que outra, mas todas as temporadas de Fargo são muito boas, muito bem escritas, muito bem editadas, né? E essa edição inicial do Alien Earth é muito assim dialogável com essa realidade de Legion, né? Que é a série sobre o filho do Charles Xavier do X-Men. É o melhor trabalho da Marvel, na minha opinião, fora do MCU, que eu acho muito bom, junto com a primeira temporada de Demolidor, né? Então, porra, inserts de segundos, cada um tendo seu destino, um áudio muito assim acentuado. Melhor maneira de se começar uma série contextualizando, gente. Uma coisa que eu achei interessante também nessas primeiras cenas é que ele continua também essa ideia da luta de classes, né? Tem o pessoal lá também de mecânica que questiona, né, a missão, fala assim, vamos jogar fora esses espécimes, né? Vamos para casa, tá na hora. Então continua essa luta de classe, né? Continua, e o assunto ele parte de um micro e vai pro macro, que eles estão falando deles naquela célula de ter uma coleção de espécimes escondida, porque a um dado momento do filme as pessoas se assustam que as espécimes estão vivas e não mortas, e aí você tem o primeiro segredo revelado das ações exclusivas da Weyland e Yutani em manter espécimes vivas. Era para manter morto, para estudo. Não, mas eles têm vivos. Até o cara brinca, um zoológico e tal, pessoal. E aí o assunto nesse micro ele vai parar no macro, falando até, sei lá, de capitanias hereditárias de planeta. O mundo foi dividido assim, tal planeta tá para essa corporação, esses outros planetas para outra corporação. E aí você começa a entender que existe o cercadinho que divide as fazendas, né? Essa grande fazenda iluminada que é o espaço. Exatamente. E a gente conhece aí pela primeira vez o Cyborg Morrow, né? Que é uma presença muito grande ali naquela cena. E ele se mostra extremamente frio, né? E focado na missão, né? Já mostrando que ele vai ser um pouco duro aí, o personagem dele na série. A gente tem até eu não sei se é um híbrido ou um sintético oriental. Isso, muito bom. Ele é uma isca falsa pra gente, né? Porque ele age de uma maneira comum para sintéticos, né? Quase evitando problemas ali com a tripulação
que desmerece ele, mas quem fecha o olhar, não gosta da luta de classes, é o Morrow. É o Morrow que olha feio aquele cara. Exatamente. Lá. E aí a isca falsa a gente mordeu. O cara, né, o Hawley soltou um sintético lá, você já opa. Exatamente. E assim, diferente da Nostromo, aquele sintético, ele parece um sintético, né? Ele age como um sintético. O Ash, não, o Ash estava lá escondido como oficial de ciências, se passando por humano. É verdade. Então, já é uma abordagem diferente, né? Com certeza. E abrilhantou mais ali a atmosfera do momento. Com certeza. Aí depois a gente volta pra Terra e vai conhecer a ilha de pesquisa da Neverland, da Prodigy, né? Isso. E aí a gente vê aquela cena daquela menina frágil conversando com o sintético Kish. Uma conversa muito bacana, assim, sobre vida, sobre força, sobre coragem. Eu acho interessante esse começo porque essa conversa entre ela e o jovem trilionário tá no título, né, tá no meio do texto do roteiro da série, chamar de garoto gênio. E um dos termos que eles jogam como responsabilidade do garoto gênio é o termo consertar. Né? Então, o garoto gênio vai consertar as coisas. Uma coisa meio tecnicista, né? Que é a habilidade dele, né? A habilidade dele. Ele vai soltando essas pérolas aos poucos para você entender. Essa narração em off sobre a descrição do trilionário tá ligado na conversa entre a garota. Então, o grande, assim, brilho de um dos melhores diálogos que essa série tem, assim que acaba da narração do trilionário dar a ele a responsabilidade de consertar coisas, a gente ia ter um choque de realidade sobre uma humana que está morrendo. Então, um homem que conserta, um humano que morre. E isso é premiado por um diálogo entre o Cash, né, interpretado pelo Timothy Olyphant, e a nossa garota protagonista, antes de ganhar essa nova roupagem, entre aspas. E o mais interessante, o escorpião, que é um elemento bem interessante, né? A criatura escorpião negro, cauda, sobre a ameaça que ele se sente, os gigantes que estão pelo lado de fora. Uhum. Essa pergunta, né? Você vê, ela fica assustada de princípio, enquanto ela carrega uma fragilidade que beira a morte na sua roupagem humana, e até a um dado momento o Cash pergunta, mas você quer que eu mato ele? Aí ela olha, demora um pouco, não, e ela nega. Uhum. Então é muito engraçado esse lance sobre ciclo de vida, né? Exatamente. Porque tem uma menina prestes a morrer, que vai fazer o primeiro transplante ali, um trilionário gênio que conserta, né? Então a gente tem uma mecanização da vida aí, transposição, e a vida do escorpião, que vai fazer sentido um pouco mais à frente. Nessa cena ainda, eu acho que tem uma coisa que vale a pena a gente trazer aqui, Vebs, que é a presença da doutora Dame Sylvia, que é a que traz a humanidade para os híbridos. Né? E o Kish... ela é uma psicóloga, parece, né? Exatamente. Muito interessante isso. Então, ela se preocupa em trazer a humanidade para esse processo, e o Kish é uma pessoa mais pragmática, né? Mais prática, né? Que vê as coisas de outro modo que não é humano. Então a gente já tem esse primeiro embate entre esses dois, que eu acho que vai se desenvolver pela série. Eu achei bem legal essa cena da transformação da menina em Wendy, e toda essa metáfora do Peter Pan acabou a metáfora porque o Boy Cavalier, que é o trilionário, já mete ali uma cena de Peter Pan para ela relaxar, né? E ela vai vendo durante a transformação, e ela escolhe o nome Wendy, que provavelmente é o personagem que ela gosta do filme de Peter Pan. Sim. É bem interessante também levantar o fato de que o nosso jovem trilionário, ele, de certa maneira, ele parece ser alguém que se nega a crescer. Então, assim como no discurso do desenho do Peter Pan, ele ganha aquela legião de amiguinhos para trazer para a Terra do Nunca,
e ele sendo aquela vitalidade inquietante, assim, dialoga muito com a realidade da série. Eu acho que o Peter Pan foi feito para ele mesmo. Inclusive É. na dualidade. Porque ele se mostra muito bom para as suas criações, né? Ó, vai dar tudo certo, você é muito importante, você vai fazer história, você vai ter uma vida melhor. Mas ao mesmo tempo, quando ele sai dali, você vê o olhar dele, aquilo ali é o meu projeto. Inclusive ele lê uma passagem do livro de Peter Pan super sombria. Então, Super sombria. tem essa dualidade, né, do bom com o mal, que vai girar em torno dessa metáfora aí da história do Peter Pan, e achei muito legal. Sim, e ao mesmo tempo que durante o capítulo inteiro dos 2 primeiros, você tem um monitoramento constante da nossa, hoje, Wendy, né? Quer dizer, até a decorrer do episódio, que você vai ver que ela observa o irmão à distância, o jovem trilionário só vai ter noção e ciência de que isso ocorre quando ela age quebrando as regras pela primeira vez. Né? Mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Os outros híbridos, né, vão chegando. Ela é convidada para ser irmã mais velha, para poder ajudar nessa transição, né, já que ela é a primeira híbrida, que é o sintético avançado com mente humana. E todos eles vão ter o nome dos personagens dos Garotos Perdidos de Peter Pan. Só para reforçar essa metáfora. Sim. A gente vai voltar agora para Maginot. A gente já vai lá para a confusão acontecendo. O alarme tocando. E aí a gente vai para a sala da mãe, né, do supercomputador da Maginot, com o personagem Morrow, já lá se comunicando com a Weyland-Yutani, porque a nave está desgovernada, a tripulação está morrendo, está toda morta, e ele está avisando que a nave vai cair na Terra e que ele vai tentar ali sobreviver para poder deixar os espécimes a salvo. Ele se tranca, deixa uma personagem morrer atrás dele e mostra essa frieza desse personagem do Morrow, né? Sim. Frieza essa que a gente só tinha visto até então nos híbridos, né? Nos sintéticos, quando eles tinham que cumprir a missão que lhes foi dada. Não, tem que proteger tal personagem. Não, tem que proteger o que o laboratório traz. Isso aqui é importante para eles. E funciona muito bem, porque ele cumpre numa calma, no meio do jazz, numa sala de controle que remete muito a 2001, Odisseia no Espaço. Trecho esse de 2001, quando o astronauta vai no centro cerebral do computador HAL 9000, né? Então é muito parecido nessa sala, uma nave escura, uma sala toda branca, né, com luzes. Né? Lembrei muito de 2001, né? O próprio Alien homenageia 2001 em alguns minutos, e vale colocar isso como essa entidade artificial quase divina, mãe, HAL 9000, são sempre o norte para essa situação quando eles estão desgovernados. A gente já sabia que ele era um ciborgue por causa do material de divulgação da série, mas é nessa cena que ele usa o braço dele, né? Pela primeira vez, ele se mostra realmente sua parte robótica, que é super avançada, né? Uma coisa que muda de forma e sai um maçarico que ele isola a porta, deixa a sua colega tripulante para morrer por um xenomorfo que tá ali tentando entrar, sela a porta para que ele sobreviva. Com muita frieza. Aí ele entra nesse compartimento de segurança, o xenomorfo tenta entrar na sala, até consegue, mas não consegue a tempo chegar até ele. E aí a nave sai em direção à Terra. Eu acho até interessante a beleza estética da colisão com uma estação espacial, né? Porque a colisão é iminente. Aí você falava, a colisão o quê? No planeta? Não, primeiro tem a colisão numa base espacial, você vê os fragmentos flutuando no espaço, para que dê essa ideia de que a nave ela vai chegar bem avariada também. E aí a gente volta para a Terra, antes da nave cair, aí que vem aquela parte que você mencionou, que é da Wendy observando seu irmão, né? Para poder introduzir essa questão dos irmãos, que vai ser também uma coisa importante na história de Noah Hawley, né? Na hora que aconteceu isso, eu dei risada, porque de alguma maneira a Wendy ela é observada pelo pequeno bilionário, e a Wendy criou esse ciclo de observação e dominação quando ela controla o destino do irmão para manter ele dentro de umas rédeas imaginárias, né?
Tipo, não. A minha parcela de humanidade tá, né? Porque em um dado momento do episódio eles falam que a sua memória humana fica armazenada dobradinha num cantinho do guarda-roupa. E aí você tem ela com essa memória vívida e protegendo o irmão à distância, ao mesmo tempo que ela não permite ele sair, né? Não, tá, né? Quer ir embora? Não, tá legal, vai continuar aqui. Né? Exatamente. E ela, com muita destreza, ela vai hackeando essas câmeras de segurança, né? Para poder sempre estar em contato visual com o seu irmão. E o que você falou, é um Big Brother em várias camadas aí, porque a equipe de ciências está observando ela 24 horas e ela observando o irmão. E aí eles ficam questionando, isso é bom para ela? A doutora acha que é legal, porque estimula a humanidade dela, o laço com o irmão. O Kish não, o Kish acha que ela tem que focar em outras coisas, que isso não é bom para ele. Então, mais uma vez, esse embate do humano versus máquina. Perfeito. A gente conhece o irmão dela, que é o Hermit, mas ela chama ele de Joe. Aí então que vemos a nave caindo na cidade Prodigy, que aí a gente conhece o grupo tático da Prodigy Corporation, que é o Hermit, que é o irmão da Wendy, a Siberian e o Rashid, que são os soldados que vão ser acionados, claro, junto com um pelotão inteiro, para a operação de busca e resgate, né, do acidente, porque a nave cai e se choca com grandes edifícios, aí fica aquele emaranhado de ferragem, você não sabe o que é nave, o que é apartamento, gente gritando, um caos enorme, e de repente uma trilha sonora meio latina, meio de elevador, assim, é muito da estética do humor de Noah Hawley, né? Sim, ele costuma manter essa linha de humor, que é aquele tipo de situação que você tá assistindo e você dá risada e fala, pô, não devia estar rindo disso aqui, né? O negócio tá meio pesado, assim. Mas ele faz isso em Fargo o tempo inteiro, né? Quem viu o filme Fargo, que é o ponto de partida da série, sabe que tem dados momentos que no filme dos Irmãos Coen você, eu não devia estar rindo disso, né? Mas ele consegue fazer, né? E sério, né? E inteligente, um momento inteligente. É bem legal você comentar da cidade, porque de alguma maneira esse núcleo humano que circunda o Joey Hammett, quando a nave cai, ela esbarra no edifício onde eles estão treinando, lembra? E isso dá para eles um senso de urgência também. Eles viram o que aconteceu, eles sabem que algo estranho aconteceu para uma nave cair no meio da cidade, no planeta, e ponto genial. Às vezes, o que torna às vezes um roteiro rico é quando você às vezes mantém ele inteirão. Aí você começa a reler o roteiro, cara, e se eu colocar esse elemento aqui nessa hora? É métrico isso para quem dirige, é métrico isso para quem dirige pensando na edição. E às vezes parece que não, mas essa microcena dos caras treinando numa cobertura de prédio, vendo a nave caindo, esbarrando no prédio deles, é um elemento essencial para você trazer soldados para a nave que caiu já imersos naquele problema que eles têm que resolver. E eu acho que isso reforça também a questão de que eles não estavam esperando isso. Foi uma coisa que aconteceu ali e eles mesmos ativaram o protocolo de busca e resgate. Eles mesmos viram o acidente e saem aqueles caminhões cheios de soldados em direção ao acidente. Como eu já falei, chegando lá é um caos, todo mundo, gente ferida. A gente tem um momento bem aliens ali dos soldados da Prodigy saindo do caminhão todos armados, assim, sabe? Pra missão, parece o início de Aliens, do resgate, assim, eles saindo do transporte. E eles vão se separar lá dentro, não pra procurar carga ou nada. A missão naqueles momentos ali é busca e resgate, né? Eles estão armados, claro, se tiver alguma... eventualidade, né? Até de pessoas e tal. Mas a missão ali naquele momento é procurar e resgatar. Os grupos se dissipam lá dentro, né? E fica esse trio aí desses três, digamos, protagonistas aí dos soldados, que inclui o Hermit, que é o irmão da Wendy. Ela o vê dentro dos seus monitores novamente e ela se sente na necessidade de ir ajudá-lo. Nesse momento, ela se voluntaria ao Boy Cavalier, ao trilionário, para poder fazer parte da missão. E aí ela vai convencê-lo disso. Somos mais fortes, somos rápidos,
a gente não cede, vamos lá que a gente vai ajudar. Mas todo mundo sabe que é por causa do irmão dela. E aí ele nem pensa muito, ele libera. Todo mundo é contra, o Kish é contra. O Eitan, que é o braço direito dele, também é contra. Como é que assim você vai botar os seus híbridos agora já pra ir pra missão? Eles não estão treinados, não estão nada. Mas o boy, ele é um menino, ele pensa diferente. É. Ele vai querer testar, ele é arrogante, ele é audacioso. Então ele libera e vão lá, você vai liderar eles, Kish vai lá pra poder supervisionar vocês e vão lá fazer a missão. Joga os híbridos pro local da queda da nave. Tem um paralelo bem interessante disso pra gente colocar. Primeiro que o episódio 1 ele circunda o Wendy, então parece que toda a narrativa do episódio 1 parte pelos olhos da Wendy. E enquanto no segundo episódio, a impressão que eu tenho é que a narrativa tem um processo maior, ou dominante, pelos olhos do Hammett, né? E isso é muito bom. Porque a um dado momento você se toca que você está assistindo uma obra onde ela está dividida entre o Hammett, fazendo essa busca de sobreviventes. Você tem a irmã que procura ele. Você tem um elemento do caos, que é o ciborgue da Weyland e o Tunney tentando recuperar o xenomorfo, que você não sabe quantos são, né? Até então a gente viu um e acha que é só um, se for mais, né? Não dá para saber. Mas eu acho que para um controle da direção, você segura essa informação até num momento crucial. Então você tem o Kish que controla esses novos sintéticos experimentais jogados no olho do furacão. E você tem um elemento que é o que torna a série um suspense. Um alien à espreita, sabe-se lá de onde vem, para onde vai, que hora ataca. E isso é costurado com inserts do nosso trilionário, conversando, observando e vendo onde vai parar. É bem interessante também você parar para colocar aqui dentro desses ingredientes o diálogo que eles têm. A um dado momento, quando ele está com a doutora, que tem mais papel de psicóloga do que... eles falam sobre o grande triunfo deles. Nós vencemos a morte, né? E já que a gente venceu a morte, qual a melhor marca disso? É o que a doutora quer, manter a humanidade. Para ela é um desafio manter a humanidade acesa nos sintéticos, para que ela sinta que a morte foi vencida. Isso não é uma coisa muito fácil. Uhum. E nesse diálogo entre os dois, você vê que as ambições são diferentes, mesmo dentro de um ambiente corporativo, né? Exatamente. Esse embate, ele vem várias vezes no primeiro episódio, ele vai continuar no segundo episódio. É sempre o questionamento. Esses híbridos, beleza, eles foram criados. Mas e agora? Até onde eles podem ir? O Andy pergunta lá quando ela virou, o que é que eu sou? Kish fala, você é o que você quiser ser. Porque ele enxerga ali um potencial incrível. Eles são mais do que humanos, eles não são humanos. Eles são muito mais. E até entra aquela conversa sinistra que eles tiveram antes de chegar no local. O papo do escorpião, interrompido no começo do primeiro episódio, ele retoma aqui como quem, com o tempo passado, vira para Wendy e fala, ok, Wendy, eu te expliquei como você era humana do escorpião, agora deixa eu te complementar a história, que agora você está do meu lado. Exatamente. A nossa perspectiva do lado de cá é diferente da sua perspectiva que você tinha do lado de lá, antes de se tornar uma híbrida, né? Eu acho isso estupendo. Sensacional. Não, e o diálogo, ele é muito tenso, ele é muito sinistro, a trilha sonora. E assim, ele fala que a humanidade já foi comida, né? E aí, um dia, a humanidade deixou de ser comida, ou como ele acha melhor dizer, a humanidade acreditou que não era mais comida. E aí começou a inventar coisas, começou a viajar, começou a fazer máquinas incríveis, montou robôs, né? Fez tecnologia e chegou onde está. Então isso é um recado para ela que você também, se você acreditar no que você pode ser o que você quiser. Você não precisa ser comida. O humano pode voltar a ser comida porque sempre há um peixe maior, sempre vai ter alguém maior na cadeia alimentar. Perfeito. Poxa, retomar o assunto do escorpião com um pouco mais de maturidade. É como se ele
olhasse para ela e falar, agora você tem a maturidade. O que é a maturidade? Agora você é uma híbrida. Agora você pode acumular um conhecimento e entender aonde eu quero chegar. Parece que eu só pude, até onde a sua cabecinha podia suportar a informação quando você me perguntou do escorpião, eu te dei meias verdades, agora eu te dei todas as verdades. Pouco tempo. Assim. Exatamente. E os híbridos, Vebs, a gente não falou disso antes, eles são usados sempre como crianças, né? Porque o que é a justificativa deles é que a mente do adulto já é muito trabalhada e ela não se encaixa ainda no processo da transformação. Então, as crianças ainda são moldáveis. Os híbridos daqui para frente, eles podem se tornar, não vou dizer pessoas, né? Pessoas artificiais, então, podem se tornar pessoas artificiais boas ou pessoas artificiais ruins, dependendo dos seus traumas, dependendo do que eles vivenciem, dependendo do que eles sejam ensinados. Então, e essa dualidade também é muito presente assim, em várias nuances da série. E eu acho que deixa ainda muito mais interessante. Deixa. Por exemplo, aquele momento que a Wendy revisita seu passado na memória com os elos com o irmão através da Era do Gelo, é um momento que você tem essa dualidade. Ao mesmo tempo que uma animação serviu para unir irmãos quando eles eram vivos, é o momento que o menino, tendo o pedido de dispensa negado, ele usa um dos termos ali, mas um tom, né, de represália. Então, toda hora a gente tem essa dualidade acontecendo. Uma coisa interessante, já que você tocou nesse assunto, Vebs, eu não sei se você percebeu, mas nos sonhos da Wendy de flashback da infância dela, que ela tá com o irmão, com o pai, você viu quem era o pai? Não me liguei quem era. É o próprio Noah. Faz o papel do pai dela nos flashbacks. Pô, não tinha me ligado nisso. Foi o momento ator dele aí. Reveja, é bacana. Você vê depois, você vai ver. Claro, como é que eu não vi, cara, que era o Noah Hawley ali. Pô, legal. Fiquei feliz até disso. Vou me ligar depois. Porque, obviamente, vou rever, né? Outra cena interessante que eu achei, Vebs, é que uma referência à Alien e a Ressurreição, acredita, velho? Você lembra dessa cena? Quando ela tá pedindo pra ir ajudar o irmão, o boy tá com a bola na mão e ele vai testá-la, né? E pergunta assim, o que ele pergunta, tipo, você sabe o que você quer, você é forte, você consegue alguma coisa, e joga a bola rapidamente em cima dela, e ela com um movimento só, ela segura a bola, assim. E aí isso remete àquela cena do basquete lá Sim. Uma cena que ela tá jogando basquete com o pessoal da nave. Sim, a Winona Ryder com o Ron Perlman, né? Aquela sequência de... O Ron Perlman joga uma bola pra ela e ela segura assim com a mão, assim, toda fria. Uma só, né? Exatamente. Eu achei o máximo essa referência, cara. Então agora, Vebs, vamos pra parte mais sombria ainda da série, que é quando o Morrow consegue sair, né, da sua sala de segurança, e ele entra em contato com o pessoal da Weyland e fala: vou me armar aqui e vou fazer a segurança dos espécimes até que a ajuda chegue. Porque na cabeça dele ele não sabe, né? Até a gente tem isso um pouco depois, alguém da Weyland Yutani liga pro boy e ele nega, fala: não, você pega no meu planeta, aqui minha conta. Se você vier, vai ser hostilizado. Uma coisa bem, né, territorial, muito parecida com o que a gente vê por aí na geopolítica atual. Com certeza. Lembrando que o Morrow passou 65 anos nessa missão, entre, né, viajar, capturar os espécimes, dormir, sono criogênico. 65 anos ele tá fora da Terra. Ele não sabe exatamente como é que estão as coisas lá. Ele recebe as informações, tanto que ele até quando ele encontra os soldados da busca e resgate da Prodigy lá, ele desarma-os, né, porque ele tá fazendo a segurança do material, prende eles e pergunta: onde está a Cavalier? Ele disse: pô, o menino gênio, trilionário? Como é que eu vou saber, cara? Eu sou soldado. É verdade. Mas ele já tá de olho nisso, né? Então ele já tem uma missão ali que ele recebeu de fazer a segurança dos espécimes, e ele prende esses soldados na sala. Enquanto isso, o pessoal da busca com o irmão da Wendy,
vai acabar sendo perseguido pelo xenomorfo pela primeira vez, né? Sim. Ele vai ser perseguido por aquele xenomorfo super rápido, correndo ele atrás dos corredores, parecendo até ali uma cena de Alien 3, aquelas câmeras que vão pra cima, pro teto, que giram. Aquele se apoia na parede às vezes pra Isso, correr. exatamente. Bem no corredor, e ele entra no elevador assim e consegue sobreviver. É legal porque ele descreve uma estatura, né? Não, ele tem 2 metros, né? A maneira como ele descreve o xenomorfo, pra mim é novidade, porque a gente via nos filmes e falava, tá, mas e aí? Eu não tenho muita ideia do tamanho dele, né? Óbvio que você sabia que a Alien Rainha é gigante, esses outros aliens de outras espécies que a gente vê no Ressurreição abriu novas classes, mas, alguém ir lá e descrever desse jeitinho foi uma novidade pra mim. Voltando à cena dos soldados que foram aprisionados pelo Morrow, eles são aprisionados dentro do laboratório, né? Mas com a queda, o laboratório está todo quebrado, os containers estão semi-abertos, a gente vê um monte de criaturas estranhas tentando sair ali, até que saem uns insetos, né? Parecendo uns gafanhotos enormes, e começam a circular esses soldados que estão presos. E aí entra aquela cena bizarra, cara, de um bicho tentando entrar pela jugular para pegar o sangue dos soldados, né? E esses insetos sugam o sangue e começam a crescer, assim, fazer uma bolsa orgânica horrorosa. Que coisa bizarra esse ciclo de vida, né, desses bichos. E aí, a gente tinha um breve relato visual quando você tinha na tripulação no início do primeiro episódio. Você vê que quase todo mundo que entrou para a câmera criogênica, só a cientista se manteve lá sozinha. Não sei se ela quis dizer que ela sempre era a última a dormir, que mais pesquisava, ou ela realmente foi. Eu tive essa sensação. Né? E ela, verificando, ela colocou um rato morto numa cápsula onde estavam esses insetos, e você não consegue ver porque o vidro tem sangue espirrado, então aí você acaba entendendo por quê. Né? E a gente vê essa cena bizarra. E aí isso reforça uma coisa que o Noah Hawley queria trazer para a série, que ele falou muito em entrevistas, assim. Ele queria surpreender com um novo horror, assim, visceral, mas ele não podia fazer isso com o ciclo de vida do xenomorfo, porque a gente já conhece o ovo, o facehugger, depois o chestbuster, e depois ele vai crescer. Então já existe um horror com isso. Então ele trouxe essas novas espécies para poder chocar a gente também com isso, entendeu? Você vê um inseto penetrando na sua pele, assim, do nada. Imagine a dor disso, para encontrar sua jugular e drenar o seu sangue inteiro, cara. Que coisa bizarra isso. Sim. Aí a gente termina com essa conversa do Kish com ela, deixando entender que ela pode muito mais do que aquilo, né? Que ela não precisa do irmão. Ela vai pra lá salvá-lo. E aí termina o primeiro episódio de Alien Earth. E aí fecha, trilha sonora do metal do Black Sabbath, e acabou o primeiro episódio. Sabá com Dio ainda. Você sabe que o primeiro show da minha vida, eu não sei, eu preciso refrescar minha memória. Eu não lembro se foi o Rock in Rio 2 que eu fui pra ver o Fate No More, e acabei vendo Guns N' Roses também, ou foi o Sabá com Dio na turnê do The Humanizer. Um desses 2 shows foi o primeiro grande show internacional da minha vida. Já vi vários shows, porque cresci no ABC meio punk lá. Nas bandas regionais eu sempre assisti, mas internacional, um desses shows foi o meu primeiro show. Então, o Dio, quando tocou no final, me marcou. Assim como também o final da segunda, né, com o Tool. Mas vamos lá. Esta nave coletou 5 formas de vida diferentes, dos cantos mais sombrios do universo. Cada uma de uma espécie única e mortal. Monstros. Mas então, como foram 2 episódios juntos, entramos agora no segundo episódio, que é o Mr. October.
Você sabe por que é Mr. October? Você conhece a história? Não, gostaria que você me contasse. Para mim vai ser uma surpresa. Eu vou pedir pro Seth contar pra gente aqui. Opa. Em 18 de outubro de 1977, o jogador de beisebol Reggie Jackson acertou 3 home runs no jogo 6 da Série Mundial para levar o New York Yankees a uma vitória histórica. Seu sucesso na época lhe rendeu o apelido de Mr. October, ou a Sr. Outubro em português. Depois, esse nome ficou associado a outros jogadores de sucesso. Hoje em dia, pode indicar uma pessoa que destaca-se amplamente na sua área de atuação. Obrigado, Seth, aí pela inserção dessa informação. Então, Mr. October meio que simboliza essas pessoas que são excepcionalmente boas no seu meio, sabe? Entendi. E eu acho que isso meio que vai trazer uma referência ao Boy Cavalier, o trilionário, né? Que é o gênio da vez. Boa. Então, começamos com os soldados táticos, continuam caminhando pelas naves, pelos escombros, né? Pela nave, por prédios, tudo meio embaralhado ali, naquele caos do acidente. E eles encontram corpos por todo lugar, mas aí já é dentro da nave. E são corpos que já parecem estar mortos antes da queda. Então tem corpos com peito perfurado, que a gente já sabe por quê. Já conhece. Tem corpos que parecem que estão envenenados, tem corpos sem sangue, né? Todo pálido e etc. E aí o próprio Hermit que dá essas, né? Como médico, essas pistas pra gente, né? De que aconteceu alguma coisa antes da nave cair. Eu vou te complementar que existe uma beleza nos filmes da franquia do Alien, que são quando você vê os passeios de humanos, né? Em corredores, como eu disse, toda aquela assinatura estética, pisos, como eu posso dizer, de grade, o efeito da contraluz, o mau contato dos cabos pendurados, né? E tudo isso deixando para que esse grupo de humanos fique à mercê de xenomorfos, né? São assinaturas estéticas como essa que faz você se sentir em casa quando você assiste uma obra do universo xenomorfo, né? Esses passeios, esses corredores, essas escuridões, um palmo à frente do seu nariz que você consegue enxergar e além você não sabe, né? São elementos usados a favor da obra para te convencer de que você está naquele universo, igual tantos outros filmes que a gente viu. Não, e isso realmente te coloca dentro. Eu acho que assim, nenhum diretor abre mão de fazer esse artifício, porque sabem que isso é importante. Isso traz o fã, isso te coloca de novo na história. E não só na história que está sendo contada agora. Ele te remete tudo que aconteceu, né, em aqueles ambientes enclausurados que você já passou em outros filmes. Então traz esse sentimento de nostalgia e o que acaba deixando essa franquia tão querida por quem está assistindo, né? Perfeito. A gente volta então, Vebs, para a ilha de Prodigy, né? Para a ilha de pesquisa da Prodigy, que aí a gente vai testemunhar uma conversa interessante, porque a doutora Dame tá lá estudando, né? Vendo vídeos antigos, depoimento das crianças antes da transformação, fazendo o trabalho dela, e chega o Boy Cavalier com seu jeito crianção e começa a meio que cutucá-la, né, sobre humanidade, e ela fala que é muito importante, né, que todo o projeto está baseado nisso, em ter essa imortalidade, mas com a mentalidade humana, e isso vai ser o futuro, né, da humanidade, enfim, então a gente não pode perder essa humanidade, e que finalmente o Boy, ele fala por que ele criou esse projeto dos híbridos e por que é tão importante para ele. Ele fala, é pelo dinheiro? Não, não é pelo dinheiro, eu já tenho dinheiro. É pela fama? Não, eu tô bem com o meu ego, eu já sou muito conhecido. Então para que você criou esse projeto? Ele queria criar pessoas que fossem mais inteligentes do que ele, para que ele pudesse ter uma conversa interessante. Olha a soberba do cara. E até a própria doutora, ela olha pra ele e ri, né? Você vê que em pequenos atos, como quem ri e olha pra baixo, é algo do tipo, pobre criança, né? Não tem que ficar aqui medindo rola com você, vamos dizer assim no português, claro, porque nitidamente, se ela é uma doutora da pesquisa dos avanços humanos de híbridos,
é sinal que ela possui um pouco mais assim de range, né, de alcance dentro da sua pesquisa, dentro da sua área, enquanto o outro é movido por, sabe, que de mesquinharia nisso daí. Não, eu quero alguém mais, sabe, querer subir numa montanha, achar alguém, eu tô construindo esse alguém na montanha que eu vou subir, né, que é uma prepotência. Ele fala assim, com muita soberba, assim, eu quero ter uma conversa interessante. Tipo, você é inteligente, doutora, mas, né, ela faz uma cara assim. Essa hora, a cara dela, algo do tipo, não vou gastar meu verbo aqui, cara. Não, tá certo aí, né? Eu achei essa cena importante porque mostra essa infantilidade, ao mesmo tempo essa prepotência dele. E que assim, ele mostra aí que ele não tá preocupado em ajudar a humanidade, em fazer progresso, porque muitas vezes ele já tinha se apresentado como uma pessoa boa, né, que tá lá encorajando as crianças e fala com todo mundo, mas ao mesmo tempo ele vai lançando essas nuances de que ele pode ser mal, ele vai ser mal, e traz também o nome do episódio, né, o Mr. October, né, a pessoa sensacional que vai ser o Boy Cavalier. Perfeito. Postura dele, né? Postura dele como dono da razão, não só o dono da razão, mas dono da parafernália, dono do dinheiro, dono, né? O topo da pirâmide. Isso dialoga muito com as realidades que a gente tem. Quando você lembra de Superman do James Gunn, a figura do Lex Luthor é alguém que parece que comanda as Big Techs a seu favor, a ponto dele ser um nerd de saber os movimentos de Superman para se antecipar a eles, usando a tecnologia daquilo que podia ser revertido para o bem da humanidade. Não, foi revertido para massagear o ego de um trilionário. Não muda muito, né? A gente fala na internet same energy, né? A mesma energia, essas duas figuras. Continuando a história, a gente vai voltar para um flashback importante, que é no dia anterior da história, que era o irmão de Wendy. A gente já comentou isso na revisão do primeiro episódio, que ele vai tentar pedir demissão da Prodigy porque ele quer fazer o curso de medicina, que era o sonho do pai, e ele queria manter isso, mas o contrato dele ainda está preso com a Prodigy por mais alguns meses e tal. E a Wendy fica assistindo isso do monitor, e ela faz um hacking lá, que ela entra no sistema e ela meio que manda uma mensagem pra ele, que ele faz uma referência do filme da Era do Gelo. Sim. E ela responde, aí ele toma um susto assim, sabe? E é o que você falou? Aí volta ao normal e tudo, ele não consegue ser liberado, mas ela faz esse hacking aí que espanta até o pessoal lá da Prodigy que tava monitorando ela, porque ela não foi programada pra isso, ela aprendeu a fazer isso. Então, o pessoal, isso tá na programação dela, não tá? Como é que ela fez isso e tal? Então mostra também que ela vai se desenvolver a mais do que esperado. Sim, concordo. É uma cena legal, tem a admiração ali do Boy Cavalier, né, que não tesourou essa ousadia dela. E já prepara o irmão também, né? Porque a um dado momento na frente que ela vai se revelar ser irmã dele, ela já prepara um terreno para isso, né? Porque às vezes ali na série, como eles estão fugindo do xenomorfo, pode ser um momento muito rápido que não se dê tanta importância desse reencontro dos irmãos sendo ela dentro de um outro corpo. Você meio que divide isso, você deixa isso um pouco ali naquele momento reservado dela se aproximando do irmão, e agora, né, nesse momento ao vivo que a gente vai chegar lá. Os híbridos finalmente, né, depois de uma viagem grande da ilha à capital, a cidade de Brody, finalmente chegam, pousam lá e vão ter a reunião do briefing lá para ver o que aconteceu e etc, né, com os soldados. A Wendy revela pro seu amigo Slightly, né, que ela tá indo lá porque ela encontrou o irmão e ela quer salvar, e pede segredo pra ela. É uma coisa bem de criança, assim, sabe? Guarda o segredo pra mim, não sei o quê. Lembrando que eles têm ali 12 anos, 13 anos, 14 Sim. anos, então são crianças, são adolescentes ainda. Ela encontra novamente o Hermit nas câmeras de monitoramento. Ela pega o amigo dela e vou lá salvar.
Então os híbridos se dividem. Kish leva uma galera para poder explorar e o Andy e Slightly vão atrás do Hermit. Por conta própria, né? Não, quando fala do irmão, ela não segue ordem nenhuma. É verdade. E é bom, é legal, é uma fragilidade que pode ser útil lá na frente. Aí, Vebs, a gente corta para a apresentação da senhorita Yutani. Yutani aparece. Para quem não tá familiarizado, gente, a Yutani faz parte de uma família japonesa que era dona dessa empresa que se fundiu com a Wayland. Aí daí nasceu a Wayland Yutani, né? E a Yutani é a terceira geração de mulheres à frente dessa empresa. Foi a avó dela que mandou a nave há 65 anos atrás para poder fazer essa expedição de coleta, né, dessa exploração espacial para trazer essas criaturas. Então, a nave é de propriedade dela, né? Ela recebe a notícia de que a nave caiu. Provavelmente ela já sabia que estava caindo, né? Mas que caiu na cidade Prodigy. Ela liga pro boy para poder conversar, negociar. É uma cena bacana, cara, porque aí entra aquela coisa que você falou do boy atendendo a chamada num tablet com os pés. Ela faz uma desfeita. Exatamente, ali, né? É uma falta de... Parou pra atender alguém. Não é alguém, cara. É a CEO da maior corporação escrota que existe na Terra, entendeu? E ela diz, cara, aquilo ali é meu. Ah, deve ser interessante o que tem ali, né? Você vai me dizer o que é? Disse, não posso. Se caiu aqui, a propriedade pode ser minha. Aí ela disse, não, isso daí é meu, eu vou mandar uma equipe de resgate aí pra trazer minhas coisas. E ele fala, se aparecer aqui, eu posso considerar isso um ato de hostilidade. Ele disse assim, bote nossos advogados pra conversar. Se lasque você, se vire. Foi burocrata, tirou o da reta e colocou uma burocracia no caminho. Aí ele fala pro braço direito dele, o Eiton, e diz, eu quero o que está naquela nave. Não importa o que seja, não tenho ideia do que é, mas se eles ligam, se a Yutani família me liga pra cobrar, porque o negócio é muito importante. Eu achei muito legal isso, cara. É bem, né? Eu gosto também. Lida muito com esse potencial que eles têm do cara que tem o que quer, do milionário que tem o que quer, né? Das corporações atropelarem qualquer tipo de lei ou proteção. Muito bom. Dialoga muito com a realidade de hoje, né? Os híbridos que estão lá na nave, agora o Kish, com parte deles, acabam encontrando o terceiro espécime, que a gente já viu até aqui. Os insetos, a gente já viu o xenomorfo, e agora a gente vai ver esse parece uma planta carnívora, né? Uma orquídea. Sim. Que eles ficam muito intrigados, mas ela ainda não mostrou o seu potencial, né? Ela não come ninguém, não mata ninguém, mas meio que dialoga ali com o pessoal, mas a gente não sabe exatamente o que ela faz. Então, no começo do primeiro episódio, quando tem aqueles lampejos das mortes da tripulação, você tem a ponta dessa planta molhada de sangue, né? Ela tá como um dos lampejos de memória, então... É por isso que eu chamo de planta carnívora, né? Porque eu acho que em algum momento ela vai devorar alguém, cara. Porque assim, se ela não tivesse serventia, ela não tava ali como um espécime... Sim. Não, e toma a sua atenção, né? Aquela flor, aquele braço com uma flor, aquele tentáculo que observa um dos guris ali. É primordial pra você entender, tá me mostrando algo que ainda vou ver em ação. Então eles ficam ali guardando, deixam um híbrido ali observando, e Kish manda a outra galera para poder procurar alguma coisa, para algum container para poder levar essas espécies, né? Então a gente já viu que o interesse deles ali então é pegar para eles agora que vão estudar aquelas espécies. Os híbridos entram naquele mesmo laboratório onde os soldados foram amarrados, então eles chegam lá e tem a visão deles com o corpo sem sangue, né? Parecendo múmias, assim. E vem uma cena que tirou ponto, na minha opinião. Mexer com pet não pode, cara. Mexer com animalzinho não pode maltratar. Nem gato, nem cachorro, nem passarinho. Não pode, cara. Usou a carcaça do gato ali. Velho. É o tal do Tiocelos que
e a gente já sabia o nome deles por causa do material de divulgação, que ele se apropria do cérebro da vítima, né? Ele entra, tira o seu olho, coloca o olho dele no lugar e ele meio que controla você de uma maneira que você fica meio zumbi, assim, sabe? Que cena horrorosa, velho. Pra mim isso daí foi a cena mais horrorosa. É mais com o gatinho, né, cara? Porra, cara, não pode mexer. O gatinho já vem quebrado, ele vem do meio pra trás, ele se arrasta, assim, né? Cara, parece que desmantelou. Fica a dica aí, fica o aviso de gatilho aí, quem quiser pular essa parte. Não aqui, que a gente não vai falar mais disso. Na série, dá uma pulada aí uns 40, 1 minuto, segundo aí, que realmente me incomodou muito. Ficou bem abjeta a cena mesmo. Então esse bicho aí, que tem uns tentáculos assim, né, parece um polvo assim, com os olhos grandes, tentou atacar os híbridos, né, eles com a força deles impediu isso. Eles acabaram capturando um dos exemplares e chamaram o Kish lá pra ver, pra ele poder avaliar e ajudar eles. Eu gosto que os híbridos têm medo humano, né? A hora que ele gruda nas mãos da ruiva, a ruivinha se assusta, o outro vai lá e bota um tampo de pia ali pra segurar, isso, né? Foi uma coisa bem improvisada ali na hora, o reflexo, né? E todos sempre apavorados, né, cara? Eu acho muito legal. Na cena anterior, Vebs, o próprio Kish, né, eles estavam meio com medo, assim, curiosos, olhando pelos corredores, vendo sangue. Um deles falou que estava com medo, eu acho que foi a própria Ruivinha Nibis. Ele falou, medo é coisa para humano, nós não temos medo, continue andando. Tipo assim, ele já bem cético, bem na programação sintética dele, né? E isso reforça o que você falou, que eles estavam assustadíssimos, né? Que foi correndo, a primeira coisa, vou chamar o tio Kish lá para poder socorrê-los. Eu gosto. A legião de crianças que tem o cuidador ali, é um momento familiar, né? Ele quebra um pouco esse lado mais frio, né, dos híbridos para trazer essa humanidade, que tá dentro do métier daquela doutora, né? Manter o lado humano. Por que não esse medo não traduz um pouco essa natureza humana que eles ainda carregam, né? Esse novo corpo. E isso tudo sempre com o boy observando, né? Quando as criaturas vão aparecendo, a cara que ele faz, assim, sabe, de satisfação, de curiosidade, de coisa que ele nunca viu, é estampado na cara dele a felicidade. É uma cobaia, né? Ele não tá mandando pessoas pra morte, ele já transformou a morte em uma pseudo-vida, e aquilo ali vai servir para ele aumentar os seus domínios, ainda mais de uma nave da Weyland-Yutani que caiu e ele falou, agora é meu, quero lá buscar, e mandei um time de híbridos artificiais, né, para não ter problema com isso depois. E aquele zumbido que a Wendy tá ouvindo, o que será aquilo ali? Alguma conexão com uma das criaturas? Não ficou muito claro ali o que aconteceu, né? Se o boy tava por trás daquilo, parece que ele tava mexendo nos controles. Mas assim, ela toda hora tem um zumbido, tem alguma coisa por aqui, como se fosse um sentido extra. O momento que eu lembro dela ter comentado desse áudio, não sei se eles utilizaram os microfones da nave caída, mas tentando escutar em qual lugar da nave a criatura se encontra e tal. Então aquela coisa, para quem que não conhece a criatura e ouve a criatura, mas você, espectador, tá assistindo, acho que isso daí é o barulho do alien, então, do xenomorfo. Isso vai ser explicado mais pra frente, né? Com certeza, mas tá dentro desse controle total, né? O cara tem a câmera dentro do olhar de cada uma. E o Andy e o amigo dela estão atrás do irmão, né? Estão procurando as pistas, viram as marcas deixadas pelo xenomorfo, chegaram até o elevador onde ele estava, só que ele já não estava lá. Ele conseguiu sair, encontrou um outro soldado da Prodigy, colega dele, que não é daqueles 3 principais, mas é um outro soldado lá. E ele fala, você tá vendo os monstros por aí? Você tá vendo? Ele disse, não vi nada. Relaxa. E aí entra uma cena muito do humor do Noah Hawley. Eles não estão mais na nave, eles estão no prédio, né? Tá tudo aquela bagunça entrelaçada. Por isso que tem os andares, né? Eles falam de tantos andares acima. Os andares, e aí eles ouvem um barulho, eles abrem uma porta, tá tendo uma festa. Uma festa cheia de podres de rico lá, cheio da nata da sociedade. Nossa, são aristocratas que não devem ter sentido nada. Porque tá todo mundo muito doido, cara. Todo mundo vestido ali de renascentista, né? Uma festa temática, cara. Uma coisa muito legal. Tipo assim, não tá de boa, quem são vocês? Sai daqui da minha festa, cara. Eu sou amigo do Boy Cavalier. Não vou sair daqui, não. Tchau, fecha a porta. Eu gosto demais. É um desses momentos que a gente ri e fala, mano, olha isso. E é o humor que a gente vê muito em Fargo, cara. Eu gosto.
Você tá numa cena super tensa, super séria, e do nada o cara vai, pum, te dá um negócio completamente nada a ver, nonsense, do nada, assim, sabe? Um dos momentos que eu mais gostei também. E cara, é uma construção muito boa essa sequência, porque eles batem na porta, tenta tirar os aristocratas dentro da sala, você só tem ideia de um, que foi que te atendeu, e cara, é isso. Aí eles fecham a porta, a gente vai ter esse primeiro momento de embate do Xenomorfo. Eles fecham a porta e o bicho já aparece logo, né? Logo ali, né? E de um jeito bem clássico também, né? Aquela coisa, tem alguém atrás de você, o cara olha, aí a câmera até acompanha pra redução, né? Qual é o nome do soldado? Que morre com a bocada do alien aqui. O nome do soldado tático da corporação Prodigy Bergerfield, interpretado pelo ator Dean Alexandrou. Ele mesmo. Então, e aí quando o alien ataca com essa boca interna dele, é uma cena legal, ele fica pendurado na boca do alien metralhando, né? Por todos os lados. E é a hora que o aristocrata abre a porta e vê lá o alien daquele tamanho com o cara pendurado com a metralhadora atirando. E aí o alien joga aquele corpo do soldado em cima do Hammett, que atravessa para dentro da festa. Olha que decupagem legal, né? Você tinha um ambiente externo e um ambiente fechado. Assim que a ameaça chega para esses dois, eles conseguem invadir um ambiente fechado, porque a maneira que foi escrito foi muito boa. Vocês têm que sair daí, não vamos sair, tá bom. Apareceu a criatura, o barulho dos tiros deve ter alertado eles, além dos tapas fortes na porta, e aí a porta abriu, é o momento que o alien jogou, o Hammett atravessou e ele entrou na festa. E cara, você vê, o nosso ciborgue, ele vai posteriormente carregar, a gente tem uma margem bem pouca de sequência, que é a câmera foca em um assunto enquanto a matança está fora do quadro. Uhum. E acho que isso é uma forma econômica e ao mesmo tempo muito inteligente de você trabalhar. Concordo muito com você. Né? Porque fica muito legal. Porque assim, logo depois, né, o Xenomorfo assim, já dilacerou todo mundo da festa. Na hora que ele vai pegar o Hammett, o Morrow aparece. Porque o Morrow deve ter ouvido, tava atrás deles, né? Tava seguindo as trilhas do Xenomorfo. Encontra ele e com uma arma ali super desenvolvida, super tecnológica, dá um raio de choque, né? E impede que o Hammett seja comido ali naquele momento, né? Destruído. E aí o Hammett vai agradecer, muito obrigado, e leva um tiro também, Dudu. Uma outra também, né, cara? Muito bom isso, cara. E aí, depois o Morrow ainda usa um outro artifício da nave que faz um casulo, né? Uma bolsa meio orgânica aqui que prende o Xenomorfo. A bolsa que tá desacordado pra carregar. Achei legal. Muito boa, cara. Porque você até pensa, deve ser seguro. Envolveu ele ali, colocou ele dentro do invólucro, agora se sustentar, mas não. Só serviu como sacola mesmo. O Morrow pega, né? Dá uma de Papai Noel, pega o saquinho, vai puxando pelos corredores, né? Pra proteger o espécime. Só que aí os soldados da Prodigy aparecem, né? Tipo, amigo, você tá vendo aqui tá destruição? Vamos embora, sair daqui. Aí Morrow fala, pra segurança de vocês, por favor, não interfiram. Aí eles veem um braço de mecânico, né? O braço ciborgue de Morrow. Os caras, você não se vire. Os caras já sabem ali que ciborgue deve ser uma treta, cara. Deve ser, sim, com certeza. E aí eles, não se mexam, fique de costas. Aí Morrow fala, pela segurança de vocês, não façam isso. Aí não sei se o Xenomorfo sentiu o cheiro do pessoal, ou já tava na hora dele acordar. Ele foi lá, rasga a bolsa, meu irmão. E você só vê o quadro assim na cara do Morrow e você vê as partes dos corpos voando pela sala por trás, reforçando aquela coisa da cena que você falou. Você economiza, você lida com aquilo que você não pode ver, mas fica um suspense no ar, né? Cara, o que esse bicho fez? Cortou os caras no meio, né? O Xenomorfo do Noah, ele é completamente destruidor, né, velho? A facilidade como ele tem de chegar e destruir todos e todas, né? Com muita facilidade, né? Não à toa, o primeiro animal que a equipe de resgate encontra quando entra é um pitbull, né? É um Rottweiler, né? Que já te dá ali a alusão de que o primeiro animal para você conciliar é um animal estraçalhador ali. Ali tinha uma pista falsa para você entender
o que viria depois disso, né? Você joga um Rottweiler na cena e fala, pô, Rottweiler? Não. Rottweiler não é esse, é o Alien. O Rottweiler você vai ver depois. A gente vai voltar agora pro laboratório, né? Porque o Kish chega lá a pedido dos híbridos, né? Que capturaram aquele espécime. E ele vai se conectar ao computador da nave. Então, quando ele se conecta ali, ele começa a pegar todas as informações que ele precisa. Os bichos onde estão, começa a saber tudo que tem lá na nave. E ele encontra uma sala onde tem vários ovos de xenomorfo. A gente vê no monitor assim, né? É. E aí manda um dos híbridos lá, ó, chegue lá, tome conta que a gente precisa pegar esse material aqui. Então ele já aprendeu o que tá acontecendo ali, quais foram as missões da Weyland-Yutani naquela nave. E sem falar nada, né? Porque ele coleta a informação e do jeitão que ele é quietão, mantém ali. A gente vai saber qual é a ferramenta que ele vai adquirir para lidar com esses problemas a partir de agora, no terceiro episódio. Né? Ele só coletou a informação. Então o Indy finalmente encontra seu irmão, né? E é uma cena muito interessante, assim. Eu achei ela bem feita, bem convincente até. Ela não fala que é a irmã dela, né? Diz só que precisa salvá-lo. Só que o amiguinho dela, que é criança também, não aguenta, Total. não aguenta, né? E deixa escapar. Ah, seu irmão, não sei o que, sabe? Não é seu irmão. É porque ela é, né? Uma coisa, até o jeito de falar de criança, né? Aí ele, como assim você é minha irmã? Minha irmã morreu, cara. O pessoal falou que ela morreu, doente. E aí ela começa a falar umas coisas. Não, eles me curaram. O menino gênio me curou. Vai curar todo mundo. Eu tô aqui, sou eu. Ele não acredita e tal. Só que ela, né, vai falando muito parecido como era em vida, né? Quando humana. E aí ele começa a fazer uns joguinhos, né? O que é que você me falou quando a gente tava naquela noite e tal. E aí ele finalmente acredita, cara. Tem um abraço, assim, muito bonito. É muito bonito. No meio daquele terror todo, daquela né? Daquele sangue todo. E ele tem esse reencontro aí com sua irmã. Belíssima. Belíssima, né? Então, o sintético Kish ordena que o Andy encontre os outros híbridos e vai em direção da sala onde se encontram os ovos de xenomorfo. Eles chegam lá, tem aquele monte de ovos que a gente já conhece, né, com aquela névoa azul misteriosa, que é quase um alarme, né, de proximidade para poder os facehuggers acordarem. E o Hermit chega lá, toca na névoa, o xenomorfo que estava longe sabe o que está acontecendo. No universo Alien, a gente sabe que eles se comunicam telepaticamente, eles têm essa rede sensorial, né, entre os xenomorfos. Então meio que tocou naquela névoa lá, a gente vê através da visão do Alien, mais uma referência a Alien 3 aí, correndo, né, pelo teto, girando, vem correndo em direção a eles para poder proteger os ovos. E até brinca com outras coisas, aquela coisa do Hammett encostar, pôr o rosto pertinho da saída do ovo. Como o oficial Kane fez lá no LV-426, né? Cara, é muito legal como eles flertam, né, com as obras antigas, colocando alguns movimentos corporais até iguais. Você assiste aquilo e imediatamente você fala, meu, tira a cara daí, tira daí. Você tá assistindo, dá atenção e fica assim. E aí então, pra encerrar o episódio, o xenomorfo chega, dá um pulão em cima de Hermit, aí meio que cai os dois pra o andar inferior, assim e tal. O episódio termina com o Indy dizendo que vai atrás deles. Fiquem aqui que eu vou salvar o meu irmão. Corta, musicão do Tool e fim do episódio Mr. October. Sabe que coisa, né? O xenomorfo já tinha corrido para quase pegar o Hammett naquela andar quebrado e quase pegou. E agora ele pegou de vez. Então, dessa vez rolou quase uma rima visual aí e o sucesso do Alien ter conseguido pegar o Hammett dessa vez. Se você for montar as cenas desde do primeiro episódio com esse, é quase um esconde-esconde, né, entre os dois, porque teve aquele primeiro embate, né? Aí depois ele correu atrás dele no elevador, depois encontrou ali no prédio com os aristocratas, e aí terminou aí mais uma vez ele pulando, seu sacão, eu vou te pegar. Muito bom isso, cara. É o pega-pega ali, né? Ainda mais quando o Alien corre atrás dos outros na nave, nos outros filmes sempre foi um pega-pega, né? Muito assim, obscuro, né, dentro da realidade. Eu gostei demais.
E assim, e o que que você dá aí de nota, Vebs, pra esses 2 episódios? De 1 a 5 estrelas ou de 1 a 10? Qual o padrão que 10, você vá. prefere? De 1 a 10. Ah, eu dou 9 pro primeiro episódio e dou 8,5 pro segundo. Bem bom, né, velho? É bem São bom. notas altíssimas, né, velho? Primeiro padrão eu não costumo dar nota tão alta assim, não. E olha dou que a eu nota achei que o... baixa, E né? olha que o episódio 1 é um episódio introdutório, né? Que você vai introduzir os núcleos, os personagens. Eu pus a nota maior pra ele, porque pra você contextualizar tudo aquilo que tinha de missão pra alguém que de repente nunca assistiu Alien na vida e precisa estar certo daquilo que coletou de informação, ele funciona muito bem. Eu sou fã de Alien, mas eu sempre me coloco como alguém que nunca assistiu Alien pra sentir se fez o certo ou não, sabe? E acho que, como o primeiro episódio é dirigido pelo Noah Hawley, ele tem um controle maior, que é o showrunner. Isso é uma coisa muito comum também hoje em dia, quando você tem uma série onde o showrunner dirige um episódio e ele chama os diretores para dirigir os outros episódios, né? E me pega muito essa maneira que o Noah Hawley conseguiu controlar as informações, como ele conseguiu dosar o suspense. E aí, esse episódio, para mim, ele tem essa responsabilidade cumprida, né, como o primeiro. E o Mr. October, ele foi dirigido por Dana, embora o nome para nós do Brasil ele sugere ser uma mulher, Dana Gonzalez, é um homem, tá? E ele é parceiro do Noah Hawley, ele dirigiu ali Fargo, né, alguns episódios. Fargo, né? Fargo, ele é diretor de Fargo, da série, de alguns episódios da série. Então, pra mim, ele ter chamado o Dana Gonzalez pra dirigir esse segundo foi um acerto bem legal. É alguém que trabalhou no seguro, chamou alguém que já fez algo bom pra ele lá. É uma série como essa, que a gente vai ter 8 episódios, seria interessante a gente ter, né, a informação de quais episódios serão de quais diretores. São 3 os diretores que comandaram os episódios da série. O showrunner Noah Hawley está à frente do primeiro e do quinto. O diretor estadunidense Dana Gonzalez dirigiu o segundo, o terceiro e os 2 últimos. Já o quarto e sextos episódios ficaram sob responsabilidade da islandesa Ugla Olsdóttir. Assim, eu dou um combo, assim, geral dos dois, até porque vi um logo atrás do outro, eu dou um 9zão aí, 8,5, 9, tá bom o tamanho. Eu acho que, assim, a gente tá vendo Alien, assim, como a gente nunca viu antes. Em muitos momentos da série. O primeiro episódio eu tava lá na pré-estreia em São Paulo, e eu vi na telona, né, cara? Eu tava vendo um filme, não era uma série. Aquilo ali é um filme, cara. É filmado como filme, é produzido como filme e parece muito filme. Então isso tudo me deixou super envolvido ali com tudo, sabe? Sim. Eu acho, Vebs, que no próximo episódio, inclusive, eles vão trazer os acontecimentos da Maginot. Não li nada sobre, porque tem gente que já viu todos os episódios, né? O pessoal da imprensa especializada, sim. Lá nos Estados Unidos e tal. Não procurei ler roteiros, porque eu gosto de ver na hora, como vocês. Sim. Assim, eu acho que em algum momento eles vão ter que falar todos aqueles flashbacks da Maginot. E eu acho que é uma boa oportunidade agora de fazer isso no terceiro episódio. O nome do terceiro episódio é Metamorfose. Então isso na minha cabeça faz muito sentido mostrar o processo de metamorfose dos monstros dentro da Maginot. E esse foi mais um episódio do Oitavo Passageiro. A gente contando tudo o que aconteceu nos 2 primeiros episódios da série Alien Earth, com a participação do meu amigo Vebs. Vebs, quem quiser acompanhar você, saber um pouco do seu trabalho e tal, como é que a gente faz? Maravilha. Bom, eu tenho um podcast parado de Star Wars, que é o Vozes da Força. Vamos ver se eu tento dar essa continuidade. O problema, às vezes, é o nosso CV, né? Nessa hora que eu fico muito feliz de estar podendo rodar com você, que se adaptou aos nossos fusos horários diferentes aqui para poder rodar, que é uma coisa que eu já não tenho com quase todo mundo de Star Wars. Mas quem quiser me seguir, o Instagram é VebsJR, né? Junior, VebsJR.
Siga também a página de Star Wars que eu escrevo, que é a Sociedade Jedi. Somos um site old school de informações escritas. Então, não somos Muito youtubers, bom. não somos tiktokers, nós trabalhamos com matérias escritas. Então, quem quiser saber, notícia de Star Wars, todo santo dia tem novidade lá no site. Muito legal, Vebs. Então agradeço mais uma vez a sua participação aqui como colaborador, como um Prazer, tripulante do Oitavo Passageiro. Agradecendo também a presença do nosso querido amigo Sete. Você pode ouvir nossos episódios gratuitamente em diversas plataformas. Não esqueça de seguir, curtir, comentar e avaliar para ajudar nosso programa a crescer cada vez mais. E se você quiser saber mais sobre diversos assuntos do universo dos xenomorfos, acesse também a nossa página do Insta com @oitavopassageirobr. Estaremos aqui novamente semana que vem para falar do terceiro episódio de Alien Earth e liberte o alien que existe dentro de você. Liberte o alien que está dentro de você, não é mesmo? É isso aí, até o próximo. See you, Space Skywalker.